Senhor Presidente, senhores deputados, a dívida é um problema importante que é preciso enfrentar com responsabilidade e prudência. E o debate de hoje deve servir para isso, para compreender quais são as ações que temos de promover e quais são as que devemos rejeitar, sob pena de causar ainda mais problemas e de piorar a situação das famílias. O peso da dívida portuguesa, privada e pública, é claramente excessivo em Portugal. Só a dívida pública representa 1,3 vezes o rendimento de todo o país durante um ano inteiro, o que implica mais impostos para todos, mais dificuldades no financiamento para as empresas e mais complicações para o setor financeiro, que ainda está muito exposto à dívida pública. Só que o Governo está a jogar à lotaria com o nosso futuro. A atuação do Governo na matéria da dívida, como noutras, é o reflexo de uma política imediatista, sem olhar às consequências para o futuro, sem visão para o país no longo prazo. Infelizmente, a relação do Governo do PS com a dívida é como aquele filme em que o protagonista acorda todos os dias para reviver o mesmo dia exatamente da mesma maneira. E o filme tem muita graça. O PS é que não. Com o PS, os portugueses acordam todos os dias a ver o mesmo filme de mais dívida, mais risco, menos prudência. Desde que o Governo entrou em funções, a dívida aumentou. Só em 2016 foram mais 8 mil milhões. O custo da dívida aumentou também. Em 2017, a taxa nas emissões de obrigações subiu mais de 50% face a 2015. É o equivalente para uma família que tenha um pagamento de 1.000 euros a fazer a um banco, de passar a pagar 1.500 euros. Mas, cada emissão de dívida nova não é só mais cara, como tem a maturidade mais curta. Isto quer dizer que os investidores, para nos emprestarem dinheiro durante menos tempo, pedem juros cada vez mais elevados. E o custo da dívida face aos outros países europeus também aumentou. A diferença da taxa de juros face à Alemanha é, neste momento, 3,75 pontos percentuais em Portugal, quando na maioria dos outros países desceu e é o valor mais alto de toda a Europa e de longe. Isto é verdadeiramente a medida do risco da dívida portuguesa e mostra bem que é um problema nacional, atual e que resulta da ação direta do Governo e dos partidos que o suportam. Que confiança é que o Governo transmite às famílias, aos aforradores e aos investidores na hora de comprar a dívida portuguesa neste momento? Quando o crescimento foi muito abaixo do esperado e pior do que o ano anterior, que confiança, senhores deputados? Quando a dívida sobe em vez de descer, que confiança? Quando as reformas estruturais estão paradas ou foram revertidas, que confiança? Quando o saldo estrutural deixou de melhorar? E, senhores deputados, que confiança transmitem com esta conversa de reestruturação unilateral da dívida? As esquerdas desculpam-se com o BCE. Mas, senhores deputados, seguramente, se formos sérios, a questão é ao contrário. O que nos preocupa, o que nos devia preocupar, é onde estariam as taxas da dívida portuguesa se não houvesse o BCE. Mas isto não preocupa o PS. Qual seria a resposta responsável para controlar a dívida? Seria consolidar as finanças públicas efetivamente, aumentar o prazo e reduzir os juros negociados e substituir dívida mais cara por dívida mais barata. Foi tudo isto que o anterior Governo fez com sucesso comprovado. Por sinal, a renegociação da dívida controlada e responsável que nós fizemos poupou aos portugueses mais de 2,2 milhões de euros de juros. Infelizmente, a resposta do Governo para este grave problema é o oposto do que é preciso. Já se percebeu que a redução do déficit de 2016 foi à custa de medidas temporárias, de um corte brutal no investimento público e, como disse a Comissão Europeia, sem consolidação estrutural. E os senhores chamam isto um sucesso. É isso que querem manter nos próximos anos? Enquanto a dívida aumenta, o crescimento e o investimento abrandam, as reformas estruturais são revertidas e como podem ter os investidores confiança? Por isso é que aumentam as taxas de juros. Enquanto isto, a geringonça está unida, desde o PS radical ao Bloco, e ameaçam de uma forma totalmente irresponsável com a reestruturação da dívida, que é uma maneira suave de dizer
que querem declarar ou entrar em incumprimento. E com isto, Senhora a Deputada, mensagem... pode continuar, mas a partir de agora o tempo desconta na próxima ronda. Está bem? Obrigado, Sr. Presidente. Termino. O que vão dizer aos milhares de portugueses que investiram as suas poupanças na dívida pública e aos depositantes dos bancos que estão expostos a essa dívida? Só em 2016 o Estado português vendeu 7 mil milhões de euros de dívida às famílias portuguesas que estão nas mãos de trabalhadores, de pensionistas e de pequenos aforradores. Que mensagem é que querem passar a esses aforradores aqui hoje? Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem a palavra